E aí, alunos da Escola Graciema dos sextos anos, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos de aula sobre o Antigo Egito e o Rio Nilo. Vamos lá? Roda a vinheta! Pessoal, então vamos à aula sobre Egito Antigo com ênfase no Rio Nilo, ok? Bom, a aula hoje nós temos na verdade duas aulas, né? Que eu passei, são dois vídeos para vocês, e a aula de hoje vai falar sobre o Egito Antigo. Até agora nós estávamos já comentando sobre o Egito Antigo, ou Antigo Egito, né? Chamem como vocês bem entenderem ou preferirem, tá? Então, hoje nós vamos começar uma aula com esse assunto, embora já tenhamos trabalhado em outro momento, ok? Bom, primeira coisa, para a gente entender o que é o Egito, né? O que foi o Egito, nós precisamos primeiro saber onde fica o Egito. Então, eu vou desenhar rapidinho aqui. O Egito hoje é um país, certo? Então, é um país hoje. Hoje é um país que fica no continente africano. Vou desenhar rapidinho aqui a África, tá? Não reparem muito. Mas aqui mais ou menos a África, ok? E o Egito fica no continente africano. Lembrando que a África não é um país, é um continente. E o que é interessante aqui sobre essa aula? Primeiro, o Egito só surge porque há nessa região um rio, tá? Esse rio nós chamamos de Rio Nilo. Então eu vou desenhar aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas todo rio nasce no interior de um continente. Então nós temos aqui o Rio Nilo, ele tem uma nascente e ele deságua em algum lugar. Então ele sai daqui, vai, caminha, nesse caso para a região norte, hoje mais precisamente nordeste do continente africano, e deságua aqui no mar Mediterrâneo. Então quando eu falei no outro vídeo sobre mar Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo fica aqui nessa região, tá? Aqui, ó. E o Rio Nilo nasce na parte central da África. Bom, há milhares de anos as populações viviam como nômades ou seminômades. O que significa isso? As populações saíam de um lugarzinho, ia para outro, saía desse outro lugar, ia para outro, sempre em busca de melhores condições de vida, de comida e tudo mais. E no caso aqui do Egito, nós vamos ter nessa região toda aqui de cima um deserto, ou seja, qual é a grande diferença, né, do Egito para algumas outras civilizações? É que os egípcios se desenvolveram num deserto, que nós chamamos de deserto do Saara, tá? E por que se desenvolveram nesse deserto? Porque justamente eles, os egípcios, né, se estabeleceram próximos do rio, tá? Então, o grande diferencial nesse caso aqui, em que há um deserto, é que os egípcios lá no início se estabeleceram ao redor, no entorno do Rio Nilo, tá? Que é o rio mais extenso do mundo, tá? Não é o rio com maior volume de água, mas é o rio mais extenso do mundo, tudo bem? Bom, então vamos lá. Como que eles faziam uso desse rio? Por que o rio era importante? Porque o rio traz vida, né? Se nós temos uma civilização que fica num lugar onde não tem rio, essa civilização muito provavelmente terá grandes problemas para sobreviver, né? Porque é a partir do rio que se faz uma das atividades mais fundamentais na história, que é a agricultura. Então o rio vai ser importante, o Rio Nilo vai ser importante, porque justamente é nele e é a partir dele que vai começar a produzir alimentos, tá? Seja alimentos com base na agricultura e seja até alimentos com base no pastoreio, né, na pecuária, ou seja, alimentos de origem animal, ok? Bom, primeiro, qual é o primeiro sistema de plantio que os egípcios criaram? Esse sistema nós chamamos de
regadio, tá? A palavra regadio vem de uma palavrinha, de um verbo, que nós chamamos de regar. Ou seja, quando você vai lá, joga água numa plantinha, você está regando, né? E regadio tem a ver com outra palavra que nós chamamos de canais ou regos, ok? Então, os egípcios pegavam o rio, vamos desenhar o rio aqui rapidinho, ó, de novo, ó. Tem o rio aqui. Eles pegavam esse rio, desviavam, né, desviavam do rio um canal, e desse canal eles desviavam outros canais. Tá vendo? Percebem, ó? Desviava-se aqui, e entre esses canais plantava-se. Isso se chama técnica de regadio ou técnica de irrigação. Como naquela época não havia borracha, não havia encanamentos, como que eles faziam para levar a água de um lugar para o outro? Por meio dos canais em que eles desviavam essa água. É importante dizer que não era tão simples fazer esses canais. Por quê? Porque precisava calcular a queda da água, a quantidade de água que entrava nesse canal, para não estragar o alimento e tudo mais. Quando os egípcios não faziam esses canais, eu vou desenhar novamente o rio, só que agora de um outro ângulo, tá? Vamos imaginar que aqui nós tenhamos as margens do rio, ó, do rio Nilo. Quando eles não criavam os canais, eles esperavam que o rio inundasse, ou seja, esse rio subia e inundava toda essa região aqui, ó. Tá vendo essa área aqui? Nessa área, quando o rio voltava ao normal, essa área ficava fértil. E ficando fértil, eles plantavam aqui. Ou seja, esse momento era conhecido como o período das cheias. Então os egípcios plantavam de duas formas. Nas duas aproveitando o rio Nilo. Ou eles faziam os canais, lembra aqui, ó? Criavam esses canais, puxavam esses canais aqui e produzia muito alimento. Ou utilizavam o período das cheias, quando o rio enchia, causava enchente, quando o rio voltava, a terra ficava com humus, tá? O que é o humus? Humus é o nutriente que ficava ali na água. Deixava esse humus aqui e aí os egípcios plantavam. Então o que eu quero dizer na aula de hoje? Primeiro, egípcios e mesopotâmicos foram povos que criaram um sistema de regadio, tá? Eles foram os primeiros seres humanos a irrigarem a terra. Ou seja, se hoje nós temos encanamentos nas hortas, se nós temos irrigação nas hortas, isso iniciou lá com os egípcios e com o povo, ou os povos, vamos dizer assim, mesopotâmicos. Não era uma tarefa simples, exigia muito de matemática, muito de física, ainda quando não havia sido inventado nem a matemática e nem a física. É importante ainda lembrar que sem rio, população nenhuma vive, porque a água é a maior fonte, né, vamos dizer assim, de produção de vida. Né? Sem água, nada nasce, nada cresce, nenhuma sociedade se desenvolve. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.